Você deseja ter um cálculo de ligações mais seguro e preciso, onde você pode ver todas as tensões e deformações que estão ocorrendo na sua ligação, além de ver a interação entre todos os elementos, as chapas, parafusos, soldas. Além disso, você tem um cálculo de ligações mais eficiente, podendo fazer cálculos de ligações das mais simples às mais complexas de forma rápida e totalmente visual. Fora isso, integrar o cálculo de ligações no seu fluxo de trabalho com outros softwares, obtendo as seções, geometrias, esforços internos e todas as componentes das ligações de forma automática. Resumidamente, poupar seu tempo e ter o cálculo de uma ligação mais seguro e otimizado. Se você deseja tudo isso, então seja muito bem-vindo ao treinamento de primeiros passos do Ideia Estática. Nele você conhecerá a interface do software, principais recursos e funcionalidades e como analisar e verificar qualquer ligação metálica. Então, peça a sua versão Trial Estudante pelos links na descrição, ou se você já é usuário, venha comigo fazer esse treinamento. Nessa primeira aula, veremos as explicações iniciais, interfaces iniciais, os principais produtos do Ideia Estática, como acessar a biblioteca padrão do Ideia Estática. Então, vamos lá! Vamos dar início aos nossos primeiros passos falando um pouquinho mais sobre Ideia Estática. Então, o Ideia Estática é um dos principais softwares de dimensionamento de ligações metálicas do mundo e, para isso, ele utiliza um método revolucionário. Que método é esse? Esse método se chama CBFEM e ele é comprovado por diversas instituições de ensino e profissionais ao redor do mundo. E por que ele é tão revolucionário assim? Ele é um método que combina o tradicional método de componentes para o cálculo de ligações com os elementos finitos. E a integração desses dois métodos deu origem ao CBFEM. E qual é a grande vantagem? Você vai ter a possibilidade de ter todos os valores de tensões, deformações, forças que estão ocorrendo nos elementos através dos elementos finitos. E depois, com essas informações de esforços, deformações e tudo mais, você vai utilizar o método das componentes para fazer o dimensionamento de cada um dos elementos através de uma norma. No caso aqui, a gente vai estar sempre focado na norma americana, mas você pode também fazer dimensionamentos, por exemplo, pelo Eurocode também. Bom, dito isso daqui, vamos agora trabalhar diretamente no Ideia Estática e ver como ele funciona. Então estamos aqui na área de trabalho, eu vou abrir o Ideia Estática através do atalho. Então essa é a primeira tela que você verá. Aqui na imagem da casa você vai ter as principais funções, mas a gente vai passear aqui um pouco entre os produtos do Ideia Estática. Então a gente tem a parte do Connection, que é a parte de dimensionamento de ligações metálicas, que é o foco aqui dos primeiros passos. Depois você tem a parte de Member, onde você pode fazer análise de elementos metálicos e também elementos de concreto. O Checkbot, que é a maneira com a qual você conecta ou integra o Ideia Estática com outros softwares. A gente já fez uma série aqui no canal do YouTube da Beamworks falando sobre isso. Você pode encontrar o link aí na descrição. O Connection Lite, que é cálculos básicos de ligações que você pode ter online. Viewer, também um visualizador de ligações que você pode ter online. Depois a gente entra na parte de concreto. Você tem o Detail. O Detail é a mesma função do Connection, só que para o concreto, porque ele mistura a parte de elementos finitos para concreto através de um método chamado CSFM. Com esse método você consegue fazer análise de biela tirante através de elementos finitos e depois determinar quais são as armaduras de acordo com uma norma, no caso aqui, Eurocode ou a norma americana. Depois você tem o RCS, que é basicamente uma calculadora de seções de concreto para o Eurocode, seja com armadura passiva ou ativa, os dois juntos. O BIM, que é basicamente você fazer o RCS ao longo de um elemento, então você vai ter toda a distribuição de armadura ativa ou passiva ao longo do elemento. O Member é a mesma função lá do aço, só que enquanto lá no aço você vai aplicar
cálculos avançados para aço com não linearidades, aqui você vai aplicar a mesma coisa para o concreto, fazendo a consideração, por exemplo, de segunda ordem local, não linearidade física do concreto, considerando a armadura que está presente no elemento. Então, são funções semelhantes. O member para concreto e o member para o aço, ele vai fazer um cálculo avançado desses elementos. Checkbot, novamente, a integração com outros softwares. Na aba BIM, você vai ter Checkbot, a integração, e aqui também para instalar os links que você precisa no seu computador. Eu tenho o SimEngineer, eu clico aqui e instalo a configuração do SimEngineer no meu computador. Então aqui a gente pode ver o que eu tenho instalado, por exemplo, Tecla, e também instalado o SimEngineer, mas você precisa instalar algum outro BIM link aqui, você vai poder instalar através dessa tela. Bom, depois a gente vai voltar então aqui na casinha, onde tem as principais funções, e aí você pode também importar arquivo ou abrir um arquivo, mas a gente vai começar aqui do início. Então eu vou fazer a primeira abertura do Connection e a gente vai ver o que ele vai pedir. Então, Connection. Então a primeira tela que ele vai pedir qual é o idioma que você quer trabalhar, unidades, métricas e o código ou a norma que você quer utilizar. Então, como a gente vai trabalhar com ligações metálicas, eu vou utilizar a norma americana. Vou dar OK. Então aqui a gente tem a primeira tela do Connection. O que a gente encontra aqui? Uma grande variedade de ligações parametrizadas, ou quer dizer, ligações pré-definidas, que você pode alterar os parâmetros à vontade, aonde você já pode, de cara, aplicar qualquer cálculo dessas ligações pré-definidas e já ter resultados através do método CBFEM. Então você tem uma grande variedade de ligações já prontas para uso. Basta abrir, lançar carga e utilizar, e isso facilita bastante o seu uso inicial do Ideia Estática. Então, como é que está dividida essa tela? A gente tem as classes, depois as geometrias, o design, aqui você tem a configuração da norma e os materiais padrões que ele vai utilizar nesse projeto de ligação. Inclusive aqui você pode ver todas as normas americanas disponíveis, você tem 22, 16 e a 10. Eu vou manter aqui no padrão que é a 16. Então, aqui você tem a possibilidade de mudar a sua classe. Aqui, por exemplo, a gente está vendo Vig Pilar, e você tem várias disposições de Vig Pilar, e entre essas disposições, várias ligações já pré-definidas que você pode utilizar. Então aqui outro tipo, outras ligações pré-definidas que você já pode ir utilizando, né? E aqui também. E aí você vai mudando. Então, viga com viga, novamente várias disposições já pré-definidas. Aqui ligações, por exemplo, de treliça, também várias ligações já pré-definidas, várias tipologias já pré-definidas. Placa de base, você também tem várias disposições. Depois, ligações mais complexas, ligações de madeira. Claro que algumas funções aqui podem não aparecer para você, dependendo da licença que você está utilizando. Aqui, todas as funções estão liberadas. Então, aqui você tem disposições para madeira, aço, madeira ou só madeira, né? E também cálculo de sismo de acordo com a norma americana, e aqui o projeto vazio, onde você vai iniciar sua ligação do zero. Eu vou inicialmente utilizar uma ligação pré-definida para apresentar os recursos principais do Ideia Estática na parte de ligações ou a parte connection, e depois a gente faz uma ligação do zero para a gente entender como que faz essa montagem. Antes de iniciarmos a ligação, vamos explorar aqui um pouco o menu lateral. Então a gente tem novo projeto, abrir um projeto. Bom, a gente não iniciou nenhum projeto, mas depois você pode salvar seu projeto aqui ou salvar como, sobre informações do próprio Ideia Estática, unidades que você está utilizando. Então aqui você pode alterar as unidades ou a precisão da unidade, mandar aplicar. Preferências, onde você pode mudar as cores de alguns elementos do Ideia Estática, ou então a apresentação 3D, ou colocar, por exemplo, o logo da sua empresa aqui para que ela apareça lá na parte de memórias de cálculo. Aqui, configurações de licença, fechar e sair.
Então vamos em New. E agora sim vamos escolher uma ligação pré-definida. Então vou pegar aqui essa classe de viga e pilar, essa geometria, e eu vou escolher aqui a primeira geometria que o IDE Estática disponibiliza. Então agora eu posso clicar em Create Project. E estamos na tela onde eu vou poder modelar, lançar carga e dimensionar a ligação que está aqui na minha área de trabalho. Vamos explorar um pouco essa interface para entender como ela funciona. Isso ficará para a próxima aula. Deixe seu like ou se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Até mais!